A paz, comunidade ACVM e todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Inácio. Essa experiência de partilha abordando a espiritualidade inaciana. E hoje nós recebemos o Binho. Não, eu que ia receber você. Mas eu pensei que eu fosse receber você. Não, eu tinha entendido o contrário. Não. Então hoje a gente vai partilhar um pouco mais, sobre esse caminhar dos exercícios espirituais. E a gente vai fazer isso acompanhado de uma boa xícara de café. Vamos tomar um café? Binho, na segunda semana nós vimos com o Rony que os 3 exercícios da jornada inaciana nos preparam para melhor seguir o Cristo. E que a metodologia inaciana nos ajuda a organizar tudo isso, com uma eleição ou uma reforma de vida. Essa etapa dos exercícios, esse é um ápice. E a eleição é esse momento onde a gente acolhe todos esses apelos, a gente revisita os exercícios que a gente já fez, os sentimentos que a gente teve, e a gente vai organizar isso de uma forma estruturada para que isso me encaminhe do que eu vou fazer daqui para frente. Então, olhando para esse fim para o qual eu fui criado, eu vou acolher a vontade de Deus para a minha vida. Esse termo eleição, para a gente, ele tem um sentido até político, social, mas na experiência dos exercícios, ele é esse momento onde eu, enquanto criatura, eu sou entronizado nessa comunidade trinitária. Eu vou acolher aquilo que é a vontade de Deus como sendo minha. Como é que a gente faz isso? Santo Inácio fala pra gente que uma boa eleição, ela pode se dar em 3 tempos, O primeiro tempo é aquele tempo em que você claramente e indiscutivelmente você tem uma revelação de que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. É quando você tem essa graça de receber uma grande iluminação e você sente uma grande consolação. Você sente o seu coração aquecido, a sua alma em paz, você sente a sua alma iluminada e você tem certeza de que aquela inspiração ela veio do coração de Deus. Nesse primeiro tempo de eleição, o que eu tenho a fazer é acolher. Eu vou acolher esse apelo. E Santo Inácio também fala pra gente do segundo tempo, que é a gente vai dando andamento nos nossos exercícios e você vai vendo um fluxo constante ali, mais ou menos equilibrado entre consolações e desolações. E aí, com um esforço seu, você vai olhar para o fim para o qual você foi criado e você vai tentar analisar para que lado isso mais se inclina. Para onde esses sentimentos, esses pensamentos mais estão me movimentando. Então eu gosto muito disso, de pensamento, sentimento, movimento. E nesse segundo tempo de uma boa eleição, você olha para os pensamentos e sentimentos e você vê para onde que isso me movimenta. Já no terceiro tempo, Santo Inácio fala que é o tempo da calmaria. Você está vendo uma certa paz, uma balança muito equilibrada. Não é aquele tempo assim, mas eu não estou rezando, então eu estou no tempo da calmaria. Não. Você tem que estar rezando e observa que existe essa situação muito plana. Santo Inácio coloca 2 modos para a gente, que é o modo mais racional. Eu vou olhar para uma situação, para uma opção que eu tenho e eu vou começar a escrever prós e contras. A eleição, ela tem sempre 2 opções muito claras. Então, do tipo, eu vou seguir a vida religiosa ou eu não vou seguir a vida religiosa. Então, você vai olhar cada uma dessas opções e você vai escrever vantagens e desvantagens para cada uma delas. Vou apresentar esses resultados para Deus em oração e eu vou esperar que Ele confirme. Nos momentos de oração, eu vou olhando para aquelas opções e Deus vai começando a colocar luz sobre aquilo ali. Mas eu não estou conseguindo ver. Você não está conseguindo ver porque a situação está escura. Quando Deus começa a colocar luz, você vai começar a ver essas situações com mais clareza. Isso me leva a crer que a gente precisa ter paciência no nosso tempo de oração Sim. também.
Sim. E aí o outro modo que Santo Inácio coloca pra gente nesse terceiro tempo é o modo mais sentimental, um modo mais intuitivo. E aí ele direciona pra gente dois exercícios. O primeiro deles é o exercício do conselho, que consiste em você pensar numa situação em que alguém estivesse pedindo um conselho para você. E aí você analisa dentro de você qual é o conselho que você daria. E o segundo exercício é o exercício do fim dos dias, que é um pouco mais dramático, mas é o seguinte, é você pensar no fim dos seus dias, o que você gostaria de ter feito. Então esse exercício ele é bom que ele pega o presente e coloca numa perspectiva de passado. Então se imagina lá na frente. O que você gostaria de ter feito? E aí a gente fala assim, né? Segundo modo do terceiro tempo e tal, parece que é um caminho tão racional, né? Que tem uma receitinha de bolo pra gente fazer. Um passo a passo, né? Passo a passo. Parece que você está seguindo um fluxo de processo. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte. Santo Inácio, sabiamente, ele descreveu várias hipóteses, né? Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso tudo. Se eu já senti que eu estou no primeiro tempo, nossa, glória a Deus, né? Por isso. Não vai se meter lá no terceiro tempo, fazer vantagens, desvantagens. Desnecessário. É ter a sensibilidade de perceber o caminho, né? Para o fluxo, para onde está indo. Isso. Vim para cá, então vou seguir por aqui, né? E eu gosto de lembrar que o livro ele foi feito para o orientador, né? É um livro mestre. Então essa parte aí da eleição e tal, ele está dando caminhos, né? Está dando, na verdade, ferramentas para o orientador para ele ajudar o exercitante naquele momento dele ali. Agora, a eleição, ela é esse momento onde você tem claramente assim duas situações, né? E onde está envolvida uma grande decisão da vida da pessoa. Só que nem sempre, naquele caminhar dos exercícios, a pessoa vai tomar uma grande decisão. Ela pode ser que ela precise só de uma reorientação de rumos aí, né? De uma manutençãozinha, que é aquilo que a gente chama de reforma de vida. E a reforma de vida ela é mais comum, né, no nosso cotidiano. Às vezes a gente já passou pelos exercícios e a gente precisa voltar, né? Precisa ordenar algumas coisas, colocar em ordem. Para se fazer uma reforma de vida ou um projeto de vida, a pessoa precisa levar em consideração tudo que ela já viveu naquele tempo, até aquele ponto nos exercícios. As orações, as meditações, fazer uma revisão do que foi rezado. É importante lembrar que tanto na eleição quanto na reforma a gente precisa ter em mente a sinceridade da nossa oração, né? O que eu rezei? Né? Quais foram as minhas emoções? Quais foram os meus sentimentos? Para onde me moveu? O que eu preciso, né, de fato, ordenar, levando em consideração o meu atual estado? Minha vida profissional, minha vida intelectual, minha vida sentimental. E aí, para isso, Santo Inácio nos propõe 4 passos. Primeiro deles, relembrar. Relembrar as minhas ações, os meus impulsos, as minhas emoções. O segundo passo, a minha realidade atual, como eu estou, e as minhas emoções. Né? Realidade versus aquilo... Comparar, né? Comparar aquilo que me move. Né? Quais as minhas dificuldades? Né? Aonde eu estou de fato? Na verdade, não é o que me falta, é o que eu já tenho. O que eu já tenho, né? Terceiro passo, elaborar os meios para que isso aconteça. Eu gosto da balança, né? Mas eu gosto de um quadrinho também. Eu tenho isso, eu preciso disso, eu experimentei isso. Né? E aí eu vou ponderando as coisas. Enumerar as atitudes concretas para materialização, para que isso ocorra. E aí lembrando que nesse processo todo, né, de manutenção, de reforma, a gente precisa levar em consideração de que não é de uma hora para outra. É como se a gente pegasse uma ferramenta e fosse tirando parafuso por parafuso, fosse desmontando uma caixinha. Aquilo que o Spencer coloca pra gente, né? Que a gente tem que desmontar com chave de fenda, né? Isso. Com cuidado. Com cuidado, com delicadeza. Não é pegar um martelo e pá! Isso aí. Quebrou, foi tudo pro espaço. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter delicadeza para fazer isso, né? É um passo importante que a gente dá
né? Reformar a vida requer atenção, requer paciência, requer muita oração. Então a gente não pode simplesmente bater, quebrar tudo, jogar os caquinhos para o lado e... Não, a gente precisa fazer com calma, fazer com cuidado, principalmente respeitando a nossa liberdade. É uma escolha que a gente faz, né? A gente precisa escolher, a gente precisa tomar uma atitude, né? A gente caminha, a gente está no movimento e a gente vai, em algum determinado momento, fazer uma nova opção, né? E a gente chega nessa etapa dos exercícios onde, muito livremente, Jesus se entrega a um período de grande sofrimento, né? Que é a paixão dele, né? O grande momento em que ele sofre todas as consequências da fidelidade dele. E a gente entra nessa etapa dos exercícios, que é a terceira semana, onde a gente vai contemplar os mistérios da vida de Jesus Cristo nesse momento de paixão, nesse momento de sofrimento. E nessa etapa está inclusa aí a cruz, né? Como é que a gente vivencia isso hoje, essa terceira semana, na nossa atualidade, né? Eu acredito, né, que caminhar, né, todo esse caminho que a gente faz, a gente precisa caminhar com o Cristo. A gente vai ter inúmeros obstáculos, né? A vida de oração, a vida do orante, né, não é uma vida fácil, né? Mas se a gente caminha sozinho, se a gente resolve carregar, né, as nossas cruzes sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Durante todo esse processo, né, toda essa caminhada, se a gente não coloca o Cristo, né, para ajudar com a cruz, a gente não chega a lugar. Fica impossível continuar, né, a caminhar. A gente faz uma opção, né? A gente já aderiu ao reino. A gente já aderiu ao reino. Então, se a gente resolve não fazer acompanhado do Cristo, a gente não se move, né? A gente fica paralisado. Em algum momento a gente vai dar aquela estagnada, né? Então, assumir a cruz, né, a nossa cruz, também é uma fidelidade, né? Assim como Cristo foi fiel, né, a dele, a gente também é convidado a ser fiel à nossa cruz, seguir, seguir caminhando. A cruz da terceira semana, ela é consequência da fidelidade do Cristo. E o caminhar dos exercícios, ele convida a gente a fazer essa reflexão, né? Se o Cristo foi fiel à vontade do Pai e passou por esse período, né, de sofrimento, né, de cruz, eu também, enquanto exercitante, fazendo esse caminho, se eu for fiel aos planos do Pai, né, esse caminho não vai ser fácil. Ele vai ter algumas dificuldades, ele vai ter alguns atritos. É igual você subir numa moto. Se eu subir na moto e não ligar a moto, eu vou ficar ali na moto e eu não vou sentir vento, não vou sentir nada, não vou sentir atrito nenhum, porque eu tô parado, né? Agora, se eu tô sentindo atrito, se eu tô sentindo vento, se eu tô sentindo ventos contrários, né, que é o que acontece na terceira semana com Cristo, quer dizer que eu tô caminhando. É porque eu tô em movimento. Sim. Quem não se movimenta... E assim nós também somos convidados a esse movimento, a experimentar essa fidelidade, a carregar, a assumir a nossa cruz, né, e continuar a caminhar. Denise, muito obrigado por essa partilha, né? A gente experimentar esse café aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer, não só tomar um café com você, mas partilhar também. E a gente agradece a todos vocês que têm acompanhado aí o Café com Inácio. Muito obrigado. Deixem aí seus comentários nos vídeos, acompanhem os nossos episódios. Viva esse momento aí na sua casa também, passe um café, pegue a sua caneca. E no dia 7 de dezembro, a gente vai poder fazer isso juntos, no Café com Inácio presencial. Vai ser na nossa sede, em São Cristóvão, na Rua Bela 795, às 15 horas. Nós vamos ter orações inacianas com mantras, vamos ter uma palestra com o Padre Paul e nós vamos finalizar essa temporada do Café com Inácio numa grande partilha com o nosso fundador, José Batista Sobrinho, e o Fernando Cirino da CVX. A gente espera todos vocês para a gente saborear juntos uma boa xícara de café e partilhar sobre a espiritualidade inaciana. E a gente espera vocês no próximo Café com Inácio.